Bem-vindos à segunda temporada do Pode Tem. Quem achou que a gente não ia voltar, se deu mal. Estamos aqui, de novo. Meu amigo João Gobo, Renato Modesto, o cara mais humilde da maçonaria. Esse é o cara. E o nosso querido convidado, o professor Ronaldo Arnone. Grande mestre da filosofia, professor, formado, mestre das galáxias, não? Jedi da filosofia. Esse é o cara. Vamos extrair todo o conhecimento possível e impossível dele aqui hoje. Bom, falam que a USP é muito boa, então formado na USP. É, formado na USP e tem um mestrado na PUC, enfim, mais de quase 30 anos de aulas. E ele disse que não gosta de discorrer sobre o currículo dele. A gente está fazendo para sacanear ele logo no começo. Esse que é legal. Esse. Falando um pouco do Pode Tem, né? Agora que a gente apresentou o nosso querido Arnone, Renatão, João. Pode Tem, a primeira temporada foi um sucesso, tá? Todo mundo falou bem, pelo menos o que falaram para mim. Quem não falou bem, para mim, provavelmente não gostou, mas aí não chegou. E tenho para dizer para vocês o seguinte, que eu quero aqui corrigir uma gafe, né, do último episódio, que eu não citei o meu amigo conselheiro da Acatem, Aldo Pedro Testa Júnior. É um dos conselheiros da Acatem. A Acatem é composta por vários associados. E na direção dela tem um conselho de 13 membros. Esse conselho, além de administrar toda a Acatem, também colabora com a formação das lojas filosóficas. Que aí no decorrer do Pode Tem a gente vai apresentar para o professor Arnone e quem sabe fazer a abelhinha picar o coração dele para que ele seja futuramente um iniciado. Olha que beleza, hein? Vamos lá, gente. O tema de hoje, super simples, fácil, tranquilo. Dizem que está na moda, né? O próprio professor Arnone fala que está na moda, né? Eu acredito que nunca saiu da moda. É o ser humano que teima em querer sair desse percurso. A gente vai falar de estoicismo. E o tema é o seguinte: estoicizando o rito escocês antigo e aceito e a busca por mais inteligência emocional. Ficou bonito, né, professor? Bonito. Ficou bonito. Ficou bonito. Ficou bonito. Então vamos lá. Professor, dentro do vasto conhecimento que você tem, conta pra gente um pouco do começo do estoicismo. Como que começou essa brincadeira lá na Grécia? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite que me foi feito, né? Quero agradecer vocês aí. E espero ajudar em alguma coisa aqui. Eu não sou especialista em estoicismo, né? Mas a gente já deu aula durante muito tempo, então algumas coisas ficam. Mais modesto que você. Mas é verdade, né? Acho que a gente tem que... na verdade, a filosofia se divide em 4 tempos, né, da história. A antiga, média, moderna e contemporânea. Eu digo que eu estudo mais a filosofia contemporânea, que essa pega do século XIX para cá. Legal. Né? Então eu gosto mais e entendo um pouco melhor. Mas isso a gente está falando de filosofia antiga. Tá? Então, para chegar no estoicismo, eu peço só uns 5 minutos para poder organizar o pensamento aqui de quem está assistindo. A filosofia tem um percurso, a história do pensamento ocidental tem um percurso que ela vem do século VIII a.C., né? E ela assume chega no seu auge no século IV, com Santo Agostinho, século IV depois de Cristo, né? Com o início da patrística. Tá? Então, do século VIII, IX a.C., até o século VII, mais ou menos, o que nós temos é a mitologia pura. Então se explica o mundo pela mitologia. Tá? A partir do século VI, com várias questões históricas, ou por questões históricas, começam a surgir os primeiros pensadores na Grécia. Então as pessoas começam a ter um conhecimento, a ler e escrever, né? E elas começam a questionar de onde viemos, o que fazemos aqui, que é um questionamento humano normal para todas as épocas. Curiosa essa pergunta. É verdade. E aí o que acontece? Nós temos os primeiros pensadores nesse período, né? Que nós denominamos na filosofia de pré-socráticos. Esses primeiros pensadores pré-socráticos, né, que tem dezenas deles, tá? A preocupação desses caras era chegar no arqué.
Quer dizer, o princípio das coisas. Então, como é que eu explico a origem das coisas sem os deuses? Legal. Isso é uma questão que permeou, né, os pré-socráticos, tá? Então, essa história, ela vai durar um século, mais ou menos. Né? É mais ou menos como se falasse que o surgimento das ciências exatas desse momento. Né? Porque nós vamos ter lá os atomistas, né? Vamos ter o cara falando do tempo, né? O que é o Heráclito, quer dizer, então a gente denomina mais ou menos um período das ciências exatas aí. Isso vem até o século V, quando surge um cara chamado Sócrates de Atenas. E o Sócrates de Atenas é o divisor das águas filosóficas. Por quê? Porque ao invés de se preocupar com a origem das coisas, o Sócrates começa a se preocupar com o que pensa o homem ao meu lado. Interessante. E nós estamos tentando entender esse homem até hoje. Tá, já faz O que eu penso? Eu sou o homem ao seu lado. Então, o que pensa esse homem ao meu lado, né? O que Sócrates vai buscar. E aí, a maêutica, né? É exatamente o que ele vai colocar, né? Que é a tentativa de saber, de extrair desse homem o que ele pensa realmente. Tá? Isso é o Sócrates. Tá. Com a morte de Sócrates, né? Condenação e morte de Sócrates, né? Ele surge o Platão. Né? Na verdade, quem escreveu as coisas sobre Sócrates foi Platão. Tá? Então, Platão já vem com uma outra questão. Né? Platão já vem com a questão de que as ideias, ou nas ideias se compõe a verdade do mundo. Tá. Então, o belo e verdadeiro só se encontra no mundo das ideias. Legal. Esse mundo que nós vivemos aqui, que estamos aqui até hoje, né? Nesse momento aqui, por exemplo, isso aqui é uma parte ínfima. Uma parte ruim da nossa existência. Tá? Platão não dá nem para ser chamado de espelho, né? Não dá. Não é nem espelho, não é espelho, não. Na verdade, é como se fosse uma defasagem do ser humano. Tá. Porque o Platão é o dono do amor romântico. Tá. É com ele que nasce o amor romântico. E para ele o amor romântico a gente só consegue chegar ao amor romântico dispensando a carne, dispensando a matéria. Tá. Então, na verdade, o que ele está pregando lá atrás é o encontro de almas. Né? Tá. Isso é interessante. Tá? É de Platão que depois se forma uma corrente da filosofia chamada idealismo. Tá. Tá? Que vai culminar com Hegel, depois no século XIX. Né? O idealismo é essa corrente que surge com Platão. Aí Platão sai de cena e aí vem um carinha chamado Aristóteles. Fraco também. Fraco, ele, coitadinho do Aristóteles, né? Dá até dó dele. Fraco. Assim, talvez um dos maiores pensadores que o mundo conheceu até hoje, se não for o maior. Né? Aristóteles abordou tudo quanto é forma de conhecimento da época. Tá. Né? Então, enquanto Platão era o mestre, vamos dizer assim, por conta até da escola que ele tinha montado, a academia e tudo mais, o Aristóteles é o professor. Porque Aristóteles é o pesquisador. Tá. E o que culmina na ideia de ser professor é ser pesquisador. Sim. E a gente produz conhecimento. É verdade. E só produz conhecimento pesquisando. Né? Não cai do céu isso. Então, Aristóteles foi esse cara aí. Então, essa tríade, Sócrates, Platão e Aristóteles, formou a filosofia clássica. Né? Foi daí que nós, do mundo ocidental, bebemos. E bebemos bastante e continuamos bebendo até hoje. Né? Até hoje. Quer dizer, a gente sempre se remete a esses caras de novo. Sim. Né? Porque tem um motivo para isso, né? Ou por isso. Com a morte não, né? Bom, depois ele também morreu, né, Aristóteles, mas de qualquer maneira, com o exílio do Aristóteles, porque ele é exilado depois, porque ele estava sob os auspícios, né, de Alexandre o Grande. Ele foi preceptor de Alexandre o Grande. Sim. Né? Quando o Alexandre o Grande perde o poder, ele também perde o poder que tinha na Grécia. Tá. Né? E aí Aristóteles é exilado. E aí ele falece numa ilha lá e tal. Aí a filosofia começa a tomar outros rumos a partir disso. Né? Porque a gente já chega no helenismo. Tá. Já é uma mistura da filosofia grega ou do grego, né, com os demais
os demais países locais, particularmente Roma, né? Tá? E dentro do helenismo, aí sim, aí nós vamos ter um primeiro, aí chegando perto do que nós queremos agora, nós vamos ter primeiro o epicurismo, tá? Né? Que nasce com Epicuro, isso é por volta de 350 antes de Cristo, tá? E o epicurismo vai pregar, entre outras coisas, a busca do prazer, ou o entendimento da vida como um prazer, que ao contrário do que muita gente pensa, é que se a gente fala em prazer, todo mundo pensa em prazer sexual, né? Não a palavra remete a isso, né? Remete, tá errado. mas não se trata necessariamente disso. Tá? Embora talvez possa estar até acoplado essa coisa aí. Mas de qualquer maneira não remete a isso, não. Mas aí o Epicuro vem, aí depois do Epicuro vem um carinha que faz um sucesso tremendo na Grécia, chamado Diógenes, que é o que morava no barril, né? E que pregava que a gente tinha que ter um mínimo para viver. O Diógenes era muito interessante, né? Um dia ele sai lá, uma das lendas que conta, que ele sai na rua com uma lanterna acesa durante o dia, né? Procurando um homem, né? Isso é muito legal, essa história. Na verdade, o que ele estava procurando era alguém que tivesse um caráter. Porque, apesar de tudo, Diógenes fazia uma crítica contundente à sociedade grega daquele momento, que pensava só exatamente no ter. Hoje... Então, ele estaria ele ia bugar hoje ele ia bugar. Então, seria o ter, né? Quer dizer, é que depois, né, com o cristianismo, né, até com o próprio estoicismo, depois a gente pode até pensar isso um pouquinho mais para frente aí, nós vamos nos tornar uma sociedade um pouco do ser. Tá. A Revolução Industrial que vai trazer essa ideia do ter de novo. E aí inverte, aí século XVIII já. Tá. Mas assim, passamos um período, por incrível que pareça, preocupado, centrado no ser mesmo. Ou seja, o desafio é sempre o equilíbrio, né? É sempre o equilíbrio, aí que está. O desafio é o equilíbrio. Sempre o equilíbrio. Bom, e aí a gente sai do Diógenes, né? E aí chega no Zenão de Sítio, que é o fundador do estoicismo. Tá? O estoicismo, ele surge, ou nasce, ou cresce, ou aparece, né, com uma contraproposta do epicurismo. Tá. Mas também traz elementos do Diógenes também. Com certeza. Tá? Com certeza. Então, isso é interessante porque, assim, o pensamento, ele funciona por oposição. Então, a história caminha por contradições. Isso o Hegel estava certo. Né? Tudo funciona por contradições. Tá? Então, o estoicismo surge nessa tomada de coisa aí, não é? E traz com ele, traz consigo, né, a ideia de você poder viver feliz. Agora, nós temos que lembrar o seguinte, é isso que nós temos que pensar aqui, tá bom? Por isso nós estamos aqui, né? Claro, claro. A felicidade do homem antigo não é a felicidade do homem moderno hoje, contemporâneo. Vou dar uma de Cortella agora. Será? Será? O Cortella foi meu orientador. Será? Tá vendo? Ele fala isso mesmo. Ele fala. Foi meu orientador, briguei tanto com ele, meu. Vocês não põem isso aí não, tá? Mas gente boa pra caramba, Cortella. Então, aí assim, então a ideia do ser feliz. Agora, ser feliz em que sentido? Né? Ser feliz naquilo que a natureza te oferece. Ou por aquilo que a natureza te oferece. Ou seja, você tendo ou não, ter ou não ter, ser feliz. Isso, a ideia é essa. Não é? No limite aí do estoicismo mesmo, se pegar pela base do estoicismo, a preocupação com o ter não existia. Não era isso que eles estavam procurando. Não é? Era a ideia de que, assim, você pode ser feliz com o que você tem. Pronto. Não é o ter a mais, ou não é isso, não. Né? Agora, para você conquistar essa felicidade, ou esse bem-estar, né, é necessário que você saiba conviver com a natureza. E não se opor a ela. Certo. Então, se trata de uma coisa que eu
nós vamos ter que discutir bastante aqui, Claro. mas que é um ponto crucial do estoicismo, que é a aceitação tácita das coisas. Aí é que o bicho pega. Sabe por quê? Porque essa aceitação tácita das coisas, ela, no mal interpretar, ela leva você a acreditar numa resignação. Sim. Não é isso. Então, Não é isso. Aí que tá. Entendeu? Porque o fato é que é o seguinte, aí eu provoco o professor. Vamos lá. Eu acho que a gente tem que ir para o caminho da resiliência, Resiliência é ótimo. né? Resiliência é ótimo. Agora, a resignação, eu acho que deixa mal interpretado isso aí que você falou, que eu concordo com você. Então, vamos seguir a história, só para você entender o que eu tô querendo dizer aqui, né? Claro, vamos lá. Essa resignação que você chama aí, né? Que você chamou de resignação, que eu acho que esse comodismo tácito, na minha visão, ela será incorporada pelo cristianismo depois. Com outro nome, Então, com uma outra roupagem. Nem vai aparecer o nome de estoico nisso aí. Não. Vou pegar os ideais. Olha, tenha fé e fica aí. O cristianismo vai ser assim, ou será assim, né? A teologia cristã. Ela vai se apoderar de discursos que interessam a ela. O que não interessa, a gente dispensa. Sim, Mas também não vai nominar. Isso ela também não faz. tá. Não vamos dizer assim, ó, a gente é estoico. Não jamais vão falar isso. Não vão. Mas tem uma pitada grande de estoicismo, Acredito. né? Com a filosofia de Santo Agostinho, né? Podemos dizer assim, a fase santa de Santo Agostinho, não a fase devassa dele, porque a fase devassa não é histórica. Não, isso Mas não é nem pouco, é contado, inclusive. isso aí é né? pouco. A gente podia fazer um episódio Sobre a de fase Santo- devassa de Santo Agostinho. Lá do B de Santo Agostinho. O livro que ele escreveu, Confissões, que é interessante. A primeira interessante, parte é interessante. Você acha que você aprontou na vida, você não leu aquilo lá. Não. É verdade. Não, mas assim, brincadeira à parte. A fase teológica de Santo Agostinho, já da conversão, não é? Ele trará, ou a teologia cristã trará para a discussão essa situação. Porque assim, se coloca da seguinte maneira: com Deus você tem força, você é feliz. Sem Deus você é nada. É isso que vai girar toda a ideia teológica da Idade Média. Tá. E até hoje, também não mudou hoje. Sim, não. Né? Mas, de qualquer maneira, você tem uma grande pitada de estoicismo aí, porque não é a ideia de que você é agente histórico da sua própria história. Você está sempre à mercê de algo ou alguém que vai resolver a sua vida. Tá. Né? Nisso aí, a gente cria uma coisa que eu acho que é um dos grandes males da humanidade, que até está no mito de Pandora, né? Que é a esperança. Né? Não por acaso Paulo Freire vai falar do verbo esperançar. Porque esperançar tem uma é você diferença. fazer, você fazer e esperar. Agora esperar é esperar mesmo. Esperar é o resignar. É o resignar. É você ficar lá, assim, acreditando que alguma coisa vai acontecer. Que é o contrário de É esperança. exatamente isso. Pelo menos pra mim, né? Posso estar errado, né? Mas quando a gente deixa de ser agente da nossa própria história, não é? A gente passa a viver e a interpretar a história dos outros. Sim. É o que nós chamamos hoje. Ou ser peça da história dos outros. Sem dúvida. Que é pior, né? O que nós chamamos hoje de alienação, que é um termo mais, né, Alienado, comum aí, né, para entender. É. Então, só um minutinho, Renato. A ideia dessa teologia cristã, ela fortalece ou aprimora essa esperança, né, em que deixa as pessoas esperando realmente que Deus interfira novamente na história. Sim. Né? Então, a ideia é basicamente essa. E quando a gente consegue sair do cristianismo um pouco, dar uma respirada no século XIX, né? Aí vem o idealismo para dizer, olha, o pensamento, as ideias mudam o mundo. E vai aparecer um sujeito que tem uma ideia maravilhosa e vai mudar tudo. A gente fala substituir uma coisa por outra, cara. Né? Desculpa, Renato, pode falar. Não. De dizer não, né? Porque assim, quando ele idealiza, ou ele vai construindo o estoicismo, porque é uma construção, né? Como é que é essa relação dele com a sociedade da época? Porque nesse discurso beira, assim, um pouco de...
eu sou zenão, eu vou sentar aqui, ver o trem passar na estação e tá tudo bem, eu tô feliz. É um pouco esse lugar, ou seja, ele estava um pouco à margem dessa sociedade grega, enfim. As escolas que surgem, né, como o próprio epicurismo, né, e o estoicismo, elas ficaram à margem da sociedade, sim. Né, o Epicuro, por exemplo, ele fundou uma escola chamada o Jardim. Né, e quem participava dessa escola eram parentes dele. Porque não é aceito assim. Tem que entender o que era a sociedade grega naquele momento, né? Que era a ideia da riqueza, cara. Riqueza e beleza, é o que movia a sociedade. Então, eles estavam na contramão desse negócio aí. Então, é claro que não eram bem vistos, né? Aliás, né, algumas vezes eram perseguidos, né? Tem, né, as questões aí que acontecem, né? Que aconteceram na história. Por conta disso, né? Quer dizer, por trazer algo novo que poderia significar uma ameaça. Né? Foi o que aconteceu mais ou menos aqui no mundo, né? O movimento hippie. Né? O movimento hippie foi algo que foi rechaçado pela sociedade, ou pelo poder social, né? Porque trazia uma ameaça para o mundo. Que ameaça era essa? Era deixar de ter. Sim. Era querer ser. Mas ao do extremo, jeito deles, ao claro. extremo, ao extremo. Não, é do jeito deles. Mas era isso que eles pregavam. As comunidades hippies pregavam isso. Tá. Né? Vamos ser nós mesmos aqui dentro. Ponto final. Sim. É que quando você deixa de desejar alguma coisa, as pessoas que produzem isso serão prejudicadas. Sim. Quando você busca o ser e não o ter, e se essa mentalidade for a mentalidade dominante, as pessoas que produzem aquilo para você ter, que nós somos estimulados na nossa sociedade a sempre ter, eles perdem o poder, ou parte do poder. Então eles vão combater isso o máximo que eles puderem. E isso acontece hoje e acontecia ano passado. Mas aí eu acredito o seguinte, parafraseando a questão dos hippies, né? Tiveram o mesmo desafio de qualquer outro materialista, que é encontrar o equilíbrio. Sim. Eles não encontraram o equilíbrio. Sim. Na verdade, eles encontraram. O que não deixaram fazer foi continuar o equilíbrio. Da maneira deles. Da maneira deles. Uma coisa que aconteceu com os hippies, que é muito interessante, que é uma coisa que eu já conversei com o Arnone várias vezes, e acontece com todo fenômeno grande, é que o sistema absorve. Então, por exemplo, primeiro surgiram os hippies, a contracultura. O que o sistema fez? Transformou a contracultura em moda. Quando isso acontece, você passa a consumir a contracultura. Você passa a querer ter aquilo. Quando isso acontece, a contracultura perdeu o poder. Perdeu a razão de existir. Sim. E essa é uma forma muito sutil, mas muito diabólica, ao mesmo tempo, de você acabar com o movimento. Mas aí seria o mesmo pensamento dessa absorção de contracultura, o mesmo pensamento para as escolas filosóficas? Então, na verdade, assim, quando eu estou tentando fugir do sistema, né, eu tô criando algo que é independente do sistema. A questão é se o sistema vai me deixar continuar ou não com isso. Né? Então, por exemplo, na história, nós tivemos as comunas anarquistas, que o Estado engoliu, acabou com isso. Nós tivemos o movimento hippie, que o Estado engoliu, acabou com isso. Nós tivemos epicurismo, tivemos estoicismo também, que o Estado também engoliu. Porque é isso, né? Quer dizer, é sempre a ideia de poder. Né? E sempre quem está no poder ou permanece no poder é aquele que tem mais força. Seja força econômica, bélica, militar, o que você quiser. É. Mas sempre será essa história. Né? Então, o que acontece é quando eu busco algo que o sistema não alimenta e não deseja, ele fará alguma coisa para acabar com isso. Ou, como disse o João, né, está corretamente certo, né? Isso aí. O sistema ele engole isso aí, ele engloba isso aí, ele absorve, quer dizer, ele não deixa. Ou mastiga e joga fora. Das duas fora é difícil. A gente tem hoje está acontecendo, todas as lojas de vestimenta, a moda hoje ela está muito voltada para o hip hop, para o street, por exemplo, a juventude. E isso veio da marginalização. Era marginalizado pela sociedade, absorve, cria tendência, vira moda e fica caro. E aí aquela cultura, que era uma contracultura, vira uma cultura e passa a ter valor agregado, que aí é um valor financeiro. E aí, de novo...
É aquilo. Se eu consigo derrubar, eu derrubo. Se eu não consigo, eu vou absorver, eu vou manipular, eu vou organizar aquilo para eu ter o poder. O tempo inteiro. Claro, a gente não diz que uma pessoa tem poder, mas a sociedade faz isso, né? Claro. Enquanto o conservadorismo faz isso, né? A sociedade é conservadora, não tem como isso aí. Isso no pior da fala, né? Não é no melhor, no pior da fala. E o movimento hippie foi isso. Quer dizer, a gente começou a usar calça jeans a partir dos anos 70 aqui no Brasil, né? Uhum. Começou a grande produção em massa de calça jeans. Popularizou, né? Popularizou por conta do movimento hippie. E era justamente para acabar com o movimento hippie. Por conta dessa absorção da contracultura para comercializar. Bata, calça jeans, né, sandalinha e tal. Um dia os hippies acordaram aqui em São Paulo e todo mundo tava de hippie. Falaram, o céu chegou. Conquistamos o paraíso e tal. Não, né? Não dá para você distinguir quem era quem nessa história aí. Exato. E imagina só o sistema absorvendo o estilo de vida do Diógenes no barril. Então. Teria sido interessante. Olha, eu acho que assim, eu creio que existem outras formas de conviver e de viver. Eu acredito muito nisso, né? Não acho que o triunfo do capitalismo é o melhor para todo mundo, não. Não acredito nisso mesmo. Sim. Não mesmo. Eu acho que o capitalismo traz, o que ele traz no seu bojo mesmo, é a desigualdade. Né? Então... Professor, eu discordo. Tudo bem, pode discordar. Não, pode discordar. Não, eu acredito que o capitalismo ele não é perfeito. Ponto. É aquela história, né? Inclusive a gente tem isso lá em alguns pontos lá. O que é Deus, né? Deus existe. Ponto. E aí vai ao encontro dessa falta, desse entendimento que a gente tem que ter de que resignação não pode ser... aliás, a resiliência não pode ser resignação. E a gente não pode esperar e sim esperançar. Aí sim a gente busca um estilo ideal de vida. É o perfeito? Não acredito nisso. Seja o socialismo, seja qualquer outro tipo de governo criado nesse plano, para mim, nenhum é perfeito. Aí entra essa questão do Platão. Olha, o que está aqui é um arremedo de ser humano. O que a gente cria nada mais é que o espelho de nós mesmos. Então, assim, não vai ter a perfeição. Não vai ter, entendeu? Não acredito em perfeição. Exato. Nesse plano, assim... Não se trata disso. O que eu acho que, assim, a história, como disse o Marx, né? Os homens fazem a história, mas não da maneira como querem. Né? Então, isso é um tema legal do Marx, né? Para mostrar que, assim, a história é feita de conflitos, a história é feita de contradições. Exato. E tudo isso faz parte do caminhar histórico. Claro. Agora, o que não é certo, na minha visão, é a desigualdade social. Isso não é certo. Sim. Isso jamais foi certo. Mas o que diria Diógenes dessa desigualdade social? Olha, primeiro que Diógenes não teria cabeça de capitalista. Sim. Já começaria daí, não teria como ele pensar isso. E Zenão? Também não, nenhum deles. Quem não viveu o capitalismo não tinha cabeça de capitalista. Nem socialista. Então, muito menos socialista. O Marx, só para ter uma ideia, olha, o Marx quando fala que a sociedade capitalista ela caminha para um socialismo, que ele fala, vamos fazer uma revolução para isso o Marx escrevendo, tá? Não o que fizeram dele aí, é outra coisa. Ele vai dizer, olha, se fizermos a revolução hoje, daqui 1000 anos poderemos instalar o socialismo. Para depois mais 1000 anos para instalar o comunismo. Por que ele dá 2000 anos de história para isso? Para que a gente possa depurar o nosso pensamento capitalista. Então, será que a gente não está muito preso a isso? Capitalista, socialista, comunista? Será que a gente não está... Se a gente se apegar à evolução das escolas filosóficas, que nem o professor colocou aí, pré-socrático, Sócrates, a própria criação das escolas mostra uma evolução de pensamento e às vezes até uma mudança. Será que a gente tem que apregoar ou é capitalista, ou é socialista, ou é comunista? Será que não tem um equilíbrio de tudo isso? Não pode ter um equilíbrio? E aí, continuando no desafio filosófico que a gente começou, dentro desse equilíbrio,
eu trago de novo o estoicismo para falar da questão da inteligência emocional e nessa inteligência emocional buscar o equilíbrio que falta. Porque assim, o que é ter para mim não é ter para você. O nosso ter é diferente. Assim como o nosso ser também. Não é? O que me deixa feliz? De repente o que me deixa feliz é estar num iate comendo caviar na segunda-feira às 14h. Se isso me deixa feliz e eu nasci pobre, eu vou morrer de depressão aos 25 anos de idade. Muito provavelmente. Né? Agora, se a gente buscar um equilíbrio de tudo isso dentro das escolas, como as próprias escolas fizeram na evolução, será que a gente não encontra um meio termo? E, além disso, a discussão, no modo saudável da palavra, a discussão passa a ser mais saudável para ambas as partes, ao ponto de a gente estar numa mesa com pessoas inteligentes, poder discordar uma da outra, claro, e daqui a pouco a gente vai lá embaixo tomar um chopp. Você entendeu? Não é, será que não é isso que a gente busca? E as escolas filosóficas não podem ajudar a gente nisso? Tem uma coisa nisso, só para apimentar o que você está falando, para o Arnone poder responder, que é assim... A gente não consegue ver o estoicismo, nenhuma escola filosófica antiga, sem o viés capitalista ou socialista, ou sem o viés social moderno. Vamos tirar o nome capitalismo e socialismo daqui. A gente vive num mundo pós-moderno. A gente não consegue olhar com os olhos que o Zenão tinha, que esses filósofos tinham. A gente não consegue. Será? Então, não dá. Isso é impossível. Da mesma forma que eles também não conseguem olhar para... Se eles estivessem vivos, eles não conseguiriam olhar para nós com o olhar deles. São coisas muito distantes. Está muito longe, né? Muito longe, são mentalidades diferentes. Eles não conseguem conceber a ideia dos sistemas modernos porque eles simplesmente não vivenciaram isso. E a gente não consegue se dissociar disso porque nós somos criados dentro deles. Né? Então, a gente, infelizmente, não consegue sair do mundo moderno. Por mais que a gente tente. É o que, por exemplo, o Bauman fala. Sim. Você vai estar no mundo pós-moderno. Você, mesmo percebendo o fenômeno do mundo líquido, você não escapa dele. Você pode perceber o mecanismo, mas você faz parte dessa engrenagem. Você não sai disso. Ele interfere diretamente na tua vida, não tem jeito. Né? Então, infelizmente, ou felizmente, não sei, aí o Arnone vai dizer, a gente não consegue olhar para trás com os olhos das pessoas de lá de trás. E além disso, para a gente conseguir, se a gente conseguisse um pouquinho, a gente teria que matar o nosso Deus, como fala Nietzsche, e a gente teria que começar a contemplar os deuses do Olimpo para aí entender de fato essa ideia, porque era outra, essa visão, inclusive já de um monoteísmo que é impossível. Ou monolatria, porque eles não eram exatamente monoteístas, eles eram monolátricos. Nós sim. Então, assim, mas isso é que é louco, assim. A gente não... É um problemão que a gente tem. Não dá para saber. Né? Eu acho que estão corretos no que colocaram. Eu só queria chamar a atenção para uma coisa. Se a gente não consegue nem perceber de uma geração para outra o pensamento, como é que a gente concebe essas coisas assim? Seu pai pensava diferente de você. Seu avô pensava diferente do seu pai. Né? Não dá para você falar, olha, eu queria que o meu avô pensasse como eu hoje. Não é possível isso. Não dá. Não dá. Assim como nós, os filhos, né? Não pensaremos como os filhos. Sim. Então isso é de uma geração para outra. Se a gente pensar em milhares de anos, aí que ferrou, aí complicou tudo mesmo. Aí não tem como, né, chegar nisso. Nós é que queremos e desejamos algumas coisas e temos, vamos dizer assim, e temos a liberdade de fazer isso. E podemos fazer isso. Sim. Quando você fala da inteligência emocional, eu penso o seguinte, como é que você pode falar de inteligência emocional na fome? Espera aí, professor. Vamos lá. Galera, esse aqui é o final do primeiro episódio. Vai ficar a pergunta do professor, tá? E quem chegou agora? Estamos no Pod Tem, segunda temporada. A gente aqui está num debate acalorado, provocativo e filosófico.
com o nosso professor Arnone. É o seguinte, ativa o sininho, dá um likezinho aí, tá? Que a gente volta no segundo episódio com a pergunta do professor. Só para deixar a coisa mais arretada. Até mais, galera.